Damos início ao nosso painel da CNI, o papel da bioenergia na descarbonização. Neste painel, iremos analisar e debater estratégias para impulsionar o emprego da bioenergia, considerando desafios, oportunidades e as metas de mitigação e adaptação climática. Estão no palco aqui conosco o presidente da Associação Brasileira do Biogás, da Associação Brasileira do Biogás, Renata Isfer, a presidente e CEO da CropLife International, Emily Rees, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso, FIENTE, Silvio Rangel, e o presidente do Fórum Nacional Sucro Energético, Mário Campos, que será o moderador deste painel. Mário, a palavra é sua. Bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Apenas fazendo aqui uma correção, nós mudamos recentemente o nome da nossa associação nacional. O Fórum Nacional Sucroenergético passou a chamar Bioenergia Brasil. E nesse painel nós temos aqui o Silvio Rangel, que nos orgulha também de ser membro da Bioenergia Brasil, e já cumprimentando aqui todos os nossos amigos aqui, amigas do painel, a Renata, da Biogás, o presidente Eduardo Eugênio, da Firjan, a Emily, da CropLife Internacional, e o próprio Silvio, que deixei por último também, porque tenho uma amizade com ele há muitos anos, é empresário do setor sucroenergético brasileiro, produtor de açúcar, de etanol no Brasil. Bom, nós vamos falar aqui de bioenergia, e bioenergia está no cerne da bioeconomia, né? O último painel terminou falando um pouco sobre a bioeconomia no Brasil, o potencial, e hoje a bioenergia, pessoal, é a maior fonte de energia renovável utilizada a nível mundial, tá? A nível global, representa cerca de 6% da energia utilizada a nível global, e ela tem 3 pontos fundamentais, interessantes, como potenciais e que a gente precisa avaliar. Primeiro, ela é flexível. Então, ela pode ser apresentada na forma sólida, na forma líquida, na forma gasosa. Aí nós temos a utilização aí em diferentes contextos, setores. Por exemplo, o biogás, né, geração de energia, geração de calor, os biocombustíveis líquidos e as suas diversas utilizações em veículos, aviões, navios. Também ela tem um ponto importante, porque ela tem a capacidade de utilizar a infraestrutura existente, né? Utilizar redes já existentes e aí integrar, então, dentro das redes de infraestrutura já construídas. E, por fim, ela é escalável, né? A gente tem rodado o mundo aí, falado um pouco sobre bioenergia e o quanto ela é escalável no mundo, em diversos países. Agora, no entanto, e é importante a gente estar aqui nesse ambiente de COP, falando para as pessoas de todo o mundo, existe, obviamente, muita desconfiança com relação às questões da bioenergia, seja ela no Brasil ou no mundo. E aqui, um painel como esse tem a importância e o objetivo da gente desmistificar muita coisa que tem sido falado sobre isso, né? A gente vê, né, falando muito de solar, de eólica, mas a bioenergia tem um potencial enorme, como eu já citei os números hoje presentes em geração de energia mundial, mas também no nosso país, o Brasil, que de fato, tem um potencial muito grande dentro dessa área. E aí é importante, então, a gente abordar essas questões críticas, né? Que são pontos, obviamente, que o objetivo desse painel com os nossos debatedores aqui, a questão da sustentabilidade da produção de biomassa, os impactos ambientais e os desafios tecnológicos. Como é que vai ser a dinâmica aqui? A gente tem 2 questões que foram preparadas para esse painel, e aqui cumprimentando, chegou aqui o deputado Zé Vitor, presidente da nossa frente parlamentar do etanol, no Congresso Nacional, faz um excelente trabalho. Prazer te ver aqui, Zé Vitor. Tá? Então, a primeira pergunta, e eu vou começar aqui com as mulheres, tá, em respeito, viu, Silvio?
tá? Então, a gente vai fazer aqui uma ordem. Dada a relevância da bioenergia, como podemos superar os desafios específicos relacionados à sustentabilidade da produção de biomassa, aos impactos ambientais associados e aos desafios tecnológicos, para assegurar que a expansão da bioenergia ocorra de maneira sustentável e eficaz? Renata, você está aqui do meu lado, então vou começar com você, tá bom? Tá bom. Eu vou trazer um tema que vai ser talvez surpresa para todo mundo, mas eu vou falar do biogás como essa alternativa aí para trazer sustentabilidade e trazer assim o aproveitamento, toda essa questão de tecnologia dentro do setor da bioenergia, né? Acho que a grande beleza do biogás e do biometano é que ela vem dos resíduos, né? Acho que muito dessa desconfiança que o mundo tem ainda com relação à bioenergia é aquele medo de competição alimentar, de garantia, sendo que no Brasil o próprio etanol, né, de segunda geração se aumenta muito a produção apenas com o aproveitamento da própria planta, né, ao invés de aumento de área. E o biogás e biometano ele é feito dos resíduos, né? Então você está pegando um passivo que existia, um passivo ambiental, não só do sucro, mas você pega aí também de proteína animal, enfim, outras áreas do setor agropecuário e também de saneamento, né? Você pega os resíduos sólidos, questões de esgoto e transforma nisso numa energia renovável, né? Então, olhando especificamente para o setor de bioenergia, você tem a oportunidade, então, de fazer o aproveitamento desses resíduos para gerar essa energia. E como que essa energia pode ser usada? E aí você traz de novo a beleza disso, né? Ontem teve um painel inteiro sobre economia circular e uma das grandes coisas que a gente traz com o biometano é justamente essa oportunidade de uma economia circular. Você vai pegar o seu resíduo, você vai transformar em quê? Você pode transformar em energia elétrica para a tua fazenda, você pode transformar em biometano para abastecer os veículos, o trator, os caminhões que vão levar a frota, e diversas outras formas. Então, é muito bonito. Você vê, inclusive, biofertilizantes, né, que a fazenda. Então, a gente tem cases no Brasil que já fazem isso, né? É muito conhecido. E, olhando para a indústria também, temos cases aí de um outro aproveitamento na hora de você trazer sustentabilidade, que é o setor da bioenergia exportando essa sustentabilidade para a própria indústria, né? Você trazendo aqui aquele conceito que o nosso Davi gosta tanto, trouxe muito e fomentou muito no Brasil, do power shoring, da oportunidade que o Brasil tem de uma neoindustrialização verde. Então, você levar isso para as indústrias, para você trazer para o país essa oportunidade de exportar para o mundo produtos de baixa pegada de carbono, né, e trazer essa riqueza e trazer essas oportunidades dentro do país que tem essa pegada tão baixa de carbono nos seus produtos, é realmente uma grande oportunidade. Então, a gente trazer isso para o setor de bioenergia, essa é uma grande oportunidade. E hoje, infelizmente, a gente usa 3% dos nossos resíduos para fazer biogás e biometano, né? A gente tem alguns desafios aí para superar. A Biogás está trabalhando firme aí no Congresso, e eu agradeço o deputado José Vitor por ter apoiado o biogás e biometano no Congresso, inclusive agora nesse último PL que foi aprovado. Mas o nosso grande desafio, deputado, agora é o PL Combustível do Futuro, que a gente está trabalhando por um plano de biometano, porque a maioria, todas as fontes renováveis aí tem um plano, foi trabalhado, mas o biometano chegou, assim, já passou do momento. A gente precisa urgentemente ter um plano nacional para a gente conseguir desenvolver e não fazer só 3%. A gente pode chegar, hoje a gente produz cerca de 5 milhões de metros cúbicos de biogás, e a gente pode chegar, considerando biogás, a quase 200 milhões de metros cúbicos. O potencial é gigantesco. De biometano são 120 milhões, e a gente precisa destravar para chegar lá. Se a gente não destravar, é uma oportunidade que a gente está perdendo muito, e, mais do que tudo, é uma lição que o Brasil pode levar para o mundo de como fazer esse aproveitamento de resíduos e da parte do agro. Obrigado, Renata. Emily, eu falei que as mulheres são primeiro, mas deixa o Silvio dar a opinião dele, porque a gente linka aqui a questão do biogás à produção do segmento de cana e de segmento agroindustrial. E o Silvio é presidente de uma federação que tem na agroindústria a sua base da economia.
né, Silvio? Então, por favor, a sua fala sobre essa pergunta que a gente fez. Bom dia a todos. Obrigado, Mário. Eu queria, primeiramente, parabenizar o deputado Zé Vitor, que é presidente da Frente Parlamentar da Bioenergia, parabenizar também o ministro do Minas e Energia pelo PL do futuro por 2 momentos aí, né, importantes. Uma é a elevação do etanol na gasolina e outra também a mudança do percentual de biodiesel, tanto na margem mínima como na máxima, que saiu de 6 a 15 e foi de 10 a 25, né? Então, parabéns por esse... O PL do futuro realmente é muito importante para o setor de bioenergia hoje, tá? O mundo hoje nos traz uma nova realidade, né, de a gente buscar soluções, e essas soluções na economia circular e também na questão do uso de resíduos, né? Então, na bioenergia, hoje, nós temos uma realidade já nesse sentido, o aproveitamento do bagaço, por exemplo, para geração de energia, e como foi colocado aqui também da vinhaça para a produção de biogás e biometano, substituindo a produção de energia e também o diesel, né? Então, é importante para o país isso. Nós temos uma realidade no Mato Grosso hoje com a produção de etanol de milho. O etanol de milho veio e pôde aproveitar de outros setores resíduos para cogeração de energia, como o setor de base florestal, através de vários insumos do setor resíduos, né, do base florestal, também de outros setores, e isso foi muito importante para esse setor iniciar, mas nós temos alguns gargalos ainda para evoluir nesse setor, que seria buscar novas alternativas de biomassa, tá? Essa questão do etanol de milho trouxe também um importante papel de proteína vegetal para a ração animal, que é o DDG, um farelo de milho importante para a contribuição da proteína animal no mundo. Hoje nós temos aí uma evolução muito grande nesse sentido, e o estado de Mato Grosso tem buscado novas áreas para a gente produzir eucalipto e também bambu para essa nova biomassa. Então, é uma preocupação muito grande para dar segurança para que essas indústrias cresçam, desenvolvam de forma sustentável, né? Então, é importante a gente frisar que a gente tem buscado bastante isso em áreas menos férteis, que seriam... e a gente, com a questão do DDG, tem conseguido, ao longo do tempo, diminuir as áreas de pastagem, em torno aí de 11% mais ou menos, e conseguimos ampliar a produção de proteína em mais de 30%. Então, você com menos áreas está conseguindo produzir mais. Eu acho que isso é que torna realmente, traz a questão da sustentabilidade para o setor e também dá toda uma parte de crescimento para esse setor. Então, Mário, eu acho que é importante a gente pensar de como a gente pode evoluir com sustentabilidade, né? E a biomassa faz parte, é um importante incremento para que a gente possa fazer isso. E, Silvio, no Brasil, nós desenvolvemos o programa Renova Bio, né? O Renova Bio hoje tem uma importância muito grande, porque ele sustenta nosso crescimento. Então, as empresas que produzem biocombustíveis no Brasil, todas elas são certificadas. A gente tem a pegada de carbono de cada uma dessas empresas. Isso nos dá primeiro, um norte de como que a gente pode melhorar a cada dia, por exemplo, entrando no biogás, no biometano, reduzindo utilização de fertilizantes, de insumos em geral, óleo diesel. Então, ou seja, nós temos uma condição de crescer de forma sustentável, e o Renova Bio traz uma coisa fundamental para o processo, que áreas com desmatamento não entram no programa. Então, ou seja, nós estamos crescendo em áreas já antropizadas, ou seja, onde a gente consegue, então, melhorar, inclusive, a condição daquela localidade, não é assim? Justamente, Mário, o Renova Bio foi um programa excelente para o setor de bioenergia, que trouxe uma sustentabilidade muito maior para o setor. Nós temos no Mato Grosso a produção do etanol de milho a partir do milho, que é o milho de segunda safra,
que utiliza a área de soja. Isso é importante porque a gente utiliza menos insumos, adubo, fertilizantes, porque é um milho plantio direto, então é diferente. Então, realmente, a gente consegue fazer um encadeamento de vários setores com sustentabilidade, fazendo com que a gente possa cada vez mais produzir biocombustíveis de forma sustentável. Obrigado, Silvio. Emily, então você que é da CEO da CropLife International, aliás, você tem um executivo lá no Brasil, que é um executivo que conhece bem o setor de bioenergia, que é Eduardo Leão, não está aqui hoje, mas deve chegar aí amanhã, né? Mas, de fato, como que vocês veem essa situação da questão da biomassa, da bioenergia no Brasil, crescimento, dentro do que vocês trabalham dentro da CropLife? Pois então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a Confederação Nacional da Indústria, com todos vocês, deputado. Também é um setor que eu conheço bem, né, do etanol do Brasil, e eu tenho muito carinho por esse setor no Brasil. Eu estou aqui representando a CropLife International. Como vocês podem ouvir, eu não sou a representante no Brasil. Temos aí o Eduardo Leão, que faz um trabalho excepcional. Mas o que é a CropLife em termos de associação ao nível internacional? Representamos 80% dos investimentos mundiais em termos de pesquisa e desenvolvimento na agricultura. E, nessa base, muito das pesquisas, os desenvolvimentos, as soluções, as inovações que o nosso setor, a nossa indústria traz, eles são essenciais para o desenvolvimento dos biocombustíveis também no Brasil, né? Da agricultura sustentável. Você estava falando aí do milho, mas estamos também falando da cana, de soja, eucalipto. Hoje, esses setores dependem das inovações de biotecnologia para ganhar essa produtividade, para conseguir até assim emissões baixas. Também isso é interessante, né, para o renovável, em termos assim dos créditos de carbono. Então, a nossa indústria contribui dessa forma a essas inovações no Brasil. E uma das coisas que é interessante, nós olhamos assim para os 4 Fs, né, que é o Food, Feed, Fuel e Fiber, né, quando estamos olhando para nossas inovações. E a gente vê uma integração no Brasil excepcional. Particularmente, eu vejo assim no estado aí do Mato Grosso, mas em outras partes do Brasil, em um aproveitamento, estamos falando assim do milho da safrinha. O que isso faz em termos de contribuição para a descarbonização? É isso que o Brasil traz, eu acho, como um case mundial excepcional de como você ganhar produtividade com inovação, né? E fazer isso com uma proteção da vegetação nativa. Hoje, onde que o Brasil pode ir, onde estamos vendo, né, o futuro do Brasil, é nessa conversão das pastagens degradadas que você mencionou. Tem uma oportunidade de reflorestamento, com o Código Florestal, de também colocar essas áreas num uso produtivo para esses 4 Fs, né? E isso me parece ser um dos elementos mais importantes agora que o Brasil também pode trazer dentro da agenda do G20, dentro da preparação da COP30. Temos que ver agora as ações, o roadmap de como vai ser desenvolvido esse programa. Estamos falando de uma possibilidade de até 40 milhões de hectares no Brasil. Isso é algo que, em termos de indústria ao nível mundial, faz que o Brasil é um país que olhamos com muito carinho quando estamos olhando para os investimentos. E um outro ponto nesse sentido de como a gente vê o Brasil é também que o Brasil tem conseguido algo muito importante recentemente, muito recentemente. Vejam aqui a equipe da CropLife Brasil presente. Sei que foi um trabalho muito importante, mas teve um marco regulatório agora das pesticidas que foi adotado no Brasil pelo Senado. E isso aí traz o quê? Traz uma regulamentação moderna que permite ao produtor rural
ter acesso às melhores inovações, as inovações mais assim que estavam lá no laboratório, mais sustentáveis, que permitem essa produtividade também. E que traz assim um quadro jurídico muito importante, moderno, que vai também ir nesse sentido da sustentabilidade. E só para terminar aqui, 2 dias atrás, aqui na COP28, teve uma declaração muito importante, a declaração dos Emirados Unidos Árabes, no qual o Brasil assinou, com 135 outros governos, sobre a sustentabilidade da agricultura. E o desafio hoje, dentro dessa declaração, é conseguirmos colocar a agricultura sustentável em todas as suas partes, incluindo assim a parte de biocombustíveis, dentro das contribuições nacionais do Acordo de Paris e também nos planos de adaptação, porque a gente sabe que hoje também, com os choques do clima, vamos ter que adaptar a nossa agricultura, e nisso que a inovação é tão importante. Obrigada. Obrigado, Emily. Presidente Eduardo Eugênio, na sua opinião, né, qual que é a sua opinião sobre como que a gente pode transpor esses desafios relacionados à sustentabilidade da produção da biomassa, aos impactos ambientais associados e, principalmente, desafios tecnológicos que nós temos? Obrigado pela pergunta. Eu quero saudar meus amigos, colegas da CNI e essa banca aqui, que falaram muito bem sobre a questão da biomassa. E como eu não domino o assunto, eu não vou falar de biomassa, mas eu quero falar sobre um assunto da maior importância, que é a questão da urgência. E a COP28 traz para nós uma reflexão profunda sobre isso. E eu falo a cavaleiro, que eu sou industrial, fui sócio da primeira refinaria de petróleo no Brasil, faço parte dos pioneiros da petroquímica no Brasil. Então, passado o tempo, a gente pode repensar o que nós fizemos para fazer diferente. Então, eu gostaria de abordar aqui a pressa, que o planeta tem pressa, e nós precisamos entender que todos nós, e é normal, queremos educar nossos filhos melhor para ter uma vida melhor. As mães têm muito carinho, o carinho das mães para um filho é impressionante, é impactante. E esses filhos que estão nascendo agora, que vão viver 100 anos, como é que vai ser esse planeta? Se nós não começarmos hoje, de uma velocidade maior, não vai existir vida. Então, nós estamos falando aqui do futuro da humanidade. E uma frase importante aqui, que fazer pouco significa fazer nada. E vocês estão dando exemplo que vocês estão fazendo muito. Isso não é uma responsabilidade apenas dos governos. Ontem, o presidente Lula fez um apelo aos governos. Mas eu acho que é mais do que isso. A sociedade precisa ser mais ativa nesse domínio. E eu quero aqui colocar 2 exemplos. Como a sociedade pode perfeitamente não consumir aquele produto ou aquele serviço que advém, de alguma forma, de emissão de CO2. A sociedade, a poupança nossa, pode ser direcionada a fundos que não aplicam nesses produtos. Os acionistas minoritários das grandes corporations no mundo precisam ter voz junto aos seus executivos. Nós temos que começar a deixar os board members do mundo de saia justa, para saber o que ele está fazendo com os nossos filhos, com os nossos netos. Para vocês, sim, mas para mim não é o problema ainda dura. Mas para vocês que são garotas, são vocês ainda que vão sofrer, seus filhos e seus netos. E o que nós estamos vendo hoje, a fotografia de meses para cá, a seca na Amazônia, a seca no Pantanal em fogo, tufões no sul, e o Rio Reno seco, com dificuldade de transporte. É um outro mundo. Então, o que eu quero aqui, além de cumprimentar meus colegas pelos esforços que eles estão fazendo na questão
da biomassa, nós temos que ter pressa e pressionar a todos nessa agenda. Obrigado. Obrigado, presidente Eduardo. Uma das recomendações da Agência Internacional de Energia para a bioenergia é promover a utilização de resíduos para a produção de biocombustíveis líquidos e biogás. Como isso já está acontecendo no mundo e como o Brasil pode contribuir e se beneficiar dessa possibilidade. Eu sei, Renata, que você já falou um pouquinho sobre isso, né? O potencial do Brasil. Então, talvez você possa abordar um pouquinho onde o biogás hoje tem um grande potencial no Brasil e onde a gente pode crescer nesses sistemas agroindustriais, principalmente. Bom, eu acho que é muito importante trazer essa urgência, só para reforçar aí o argumento, porque a gente efetivamente está vivendo no nosso dia a dia tudo o que está fazendo e justamente assim a gente trazendo essa linha da COP hoje que está falando action now, né? Vamos se unir, vamos fazer. Eu acho que esse é o grande papel do Brasil para trazer, para levar para o mundo. E quando a gente olha assim, eu vou trazer mais ou menos um histórico aí desse aproveitamento de resíduos, que a biogás hoje ela tem 10 anos, mas agora que o assunto está crescendo no mundo, né? A gente tem ouvido em vários painéis, em vários temas aqui dentro da COP, o pessoal falando de biogás, de biometano. Então, é um assunto que está quente, mas que ainda não está no mundo com o reconhecimento exato do potencial de descarbonização que ele tem. Né? Ainda, quando você fala de hidrogênio, a gente ainda encontra uma certa dificuldade para explicar que o hidrogênio renovável vindo do biometano, né, ou do biogás, ele é, inclusive, mais renovável pela pegada, olhando toda a análise de ciclo de vida que o RenovaBio, acho que uma das maiores lições do RenovaBio foi mostrar essa questão de você olhar desde a produção até o descarte, né? Porque a solar eólica tem ali os painéis, tem os aerogeradores, que você tem uma pegada de carbono deles, você tem que descartar. Quando você olha para a bioenergia, então você está fazendo o contrário, você está plantando, né? E quando você planta, você gera o oxigênio para a atmosfera, faz a captura de carbono e, no caso do biogás, você faz esse aproveitamento dos resíduos, então você consegue avançar. Então, acho que o mundo está crescendo em biometano. A Alemanha, gente, até assim, o Brasil com esse potencial gigante que a gente tem, a Alemanha produz 30 milhões de metros cúbicos por dia de biogás e a gente muito menos, né? Então, a gente tem alguns desafios a superar. Então, acho que um grande desafio é justamente o que até estava no painel ontem aqui, que o Davi estava, que é a criação de um mercado regulado de carbono que tem essa fungibilidade com o mercado exterior para essa precificação. E a gente tem também um grande desafio de escoamento do biogás, né? Toda a infraestrutura de gás natural ela foi pensada no gás natural fóssil, né? Vindo ali que vem basicamente da costa e da Bolívia, é basicamente essa a nossa infraestrutura. E todos os debates de gás natural sempre chegavam naquele ponto de a gente precisa interiorizar, a gente precisa chegar perto da demanda. E o biogás e o biometano, eles justamente estão perto da demanda. Ele está no Brasil inteiro, ele está no Mato Grosso, ele está no Rio de Janeiro, ele está, enfim, não tem estado do Brasil que não tenha o seu resíduo, né, a sua indústria que deixa de fazer. Mas o grande potencial, sim, é justamente essa questão da agroindústria, principalmente a indústria sucroalcooleira, né? Nessa parte da indústria sucroalcooleira vem o grande diferencial, que é onde o Brasil pode avançar e aí sim chegar na produção que a gente pode ter e avançar. Então, e aqui eu não vou perder a oportunidade de falar de novo dessa importância da gente ter esse marco regulatório. Todas as outras energias tiveram muitos incentivos as renováveis, né, para você conseguir avançar. A própria indústria de petróleo tem seus incentivos, e o biometano ainda não tinha nada olhando para eles. Então, a gente está trabalhando para que a gente tenha uma participação nesse mercado de gás natural,
né? Assim como o etanol já tem sua participação na gasolina, o biodiesel, mas a nossa intenção é que a gente consiga aprovar aí para destravar, para dar esse recado. Olha, produtores, vocês não estão fazendo aproveitamento do resíduo, isso é uma oportunidade não só de descarbonização, é uma oportunidade de negócios, né? A indústria está precisando desse biometano, vamos trabalhar junto, vamos fazer esse incentivo para que isso daí saia desse ovo e galinha, né? A infraestrutura não chega porque o produtor não está produzindo, e o produtor não produz porque a infraestrutura não chega. Então, a gente precisa desse incentivo estatal, né? Desse incentivo de Estado, para que a gente consiga quebrar essa lógica do ovo e da galinha e fazer o Brasil alcançar todo o potencial que ele tem. Obrigado, Renata. Silvio, eu acho que é uma boa oportunidade agora da gente explicar um pouco por que no Brasil a gente fala que é food and fuel, not food versus fuel. Os nossos sistemas agroindustriais baseados na produção de energia e alimentos e energia, e dentro do conceito da economia circular ampla, né? Então, eu acho que é um bom momento da gente falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, Mário. Aproveitando os amigos aqui da CNI também, os presidentes, falar que a indústria, através da inovação e tecnologia, a gente tem avançado bastante, né? Nessas questões de aproveitamento de resíduos, de ter mais eficiência industrial. E o setor de bioenergia brasileiro, ele é parte fundamental hoje na transição energética que tanto o mundo procura, né? Então, hoje, o setor de bioenergia, existe uma biorefinaria que aproveita vários resíduos. Hoje nós temos aí, então, a produção do biogás, biometano, dentro fertilizante, proteína vegetal para a ração animal. Enfim, a gente aproveita o bagaço de cana para cogeração de energia. Então, você tem um aproveitamento desses resíduos hoje, Mário. É fundamental a questão do RenovaBio também, essa questão do crédito de carbono que a gente tem no setor, essa evolução toda fazendo com que realmente o setor faça um aproveitamento. Hoje, uma indústria já nasce 4.0 dentro do setor de etanol de milho. Então, uma eficiência realmente notável. Como você colocou a questão, a gente aproveita do milho para extrair a questão do biocombustível e você ainda tem a ração, através do DDG, que vai poder estar servindo não só bovinos, mas peixe, a parte de frangos também, e gerando realmente mais alimentos a partir daí. Então, a importância que essa cadeia tem para fazer isso, né? E o Brasil já provou que realmente ele é importante nessa questão dos biocombustíveis, e realmente hoje nós gastamos muita energia no mundo com transporte, né? Essa é uma energia e nós fizemos uma lição de casa, né, Mário? Nós estamos no caminho para fazer essa transição energética mais eficiente dentro do país, e hoje a gente precisa expandir essas tecnologias para o mundo afora, para que realmente o mundo possa ter esse conhecimento do que nós estamos fazendo no Brasil hoje, dessa importância que os biocombustíveis, a questão de geração de energia, dos aproveitamentos dos resíduos de melhor forma, para que realmente a gente seja sustentável, né? Então, acho que o Brasil hoje é um exemplo em vários setores, e o de bioenergia realmente fica aqui um exemplo de que a gente está conquistando os espaços com sustentabilidade, procurando tecnologia, desenvolvendo tecnologias em vários setores, e realmente, como foi colocado, nós temos um potencial enorme de biogás e biometano e de biocombustíveis, como já ao longo do tempo, né? Então, as tecnologias estão ajudando que a gente possa ser mais eficiente e ter mais contribuição em termos energéticos do mundo. Tá? Obrigado, Silvio. Semana passada, é importante a gente falar um pouquinho do que esses sistemas, nossos sistemas agroindustriais baseados em economia circular no Brasil. Vou dar um exemplo aqui. A semana passada, em Minas Gerais, eu sou de Minas, a gente inaugurou uma planta de fertilizante, de biofertilizante organomineral.
Essa planta é acoplada numa usina que processa cana-de-açúcar. Essa usina ela produz toda a energia que ela necessita para a produção de açúcar e etanol a partir do bagaço de cana. Ela exporta energia para o sistema, ela produz açúcar, alimento, produz etanol, biocombustível, e ela está terminando o investimento em biogás. Ela vai produzir biogás a partir do ano que vem, a partir da vinhaça, que é um subproduto da produção de etanol. E essa vinhaça, depois ela vai ser retornada para o sistema, tratada, ela retorna para o campo, ela é rica em potássio. O biogás, o biometano, vai servir para secar a torta de filtro, que é um outro subproduto, que é a base da produção do biofertilizante. E a vinhaça também vai ser tratada nessa planta, ela vai receber outros insumos para que a gente consiga fazer aplicação localizada de vinhaça. Então, ou seja, é um sistema completo, fechado, onde a gente não perde nada. E, da mesma forma, a gente observa isso no sistema de produção a partir do etanol, a partir do milho, onde também nós temos uma completa utilização. E hoje, no Brasil, você consegue produzir etanol a partir do milho em unidades flex, associadas à cana-de-açúcar, e unidades full, que é o caso, principalmente, do estado do Mato Grosso, e agora expandindo para outras localidades. Ou seja, esse é um sistema que, de fato, é um sucesso no Brasil. A gente começou isso antes do mundo falar em transição energética. Hoje nós estamos à frente, agora nós precisamos manter o foco e desenvolver novas tecnologias. Nós temos um potencial enorme na área de hidrogênio, na área de SAF, na área de combustível marítimo, e a gente precisa, então, avançar. Eu vou passar agora para a Emily e para o Eduardo, para vocês fecharem aqui o painel, a gente já está quase estourando o tempo, tá, para fazer algumas considerações finais. Emily, depois Eduardo. Uma consideração é sempre assim, uma admiração para essa economia circular que existe na área de biocombustíveis no Brasil. Primeira geração, segunda geração, estamos falando agora de hidrogênio, é impressionante, né? E a provocação que eu colocaria é o papel do Renovabil em impulsionar tudo isso. O fato que foi criado esse mercado de carbono, que permitiu não somente uma consolidação do mercado de primeira geração, mas também todos esses spin-offs de segunda geração. Você estava falando do SAF, é um exemplo. E a minha provocação seria quais que são as outras políticas públicas circulares, porque isso que é o Renovabil, que a gente pode levar desse exemplo para outros setores do agro, para conseguirmos essa sustentabilidade, para conseguirmos a descarbonização que nos reúne todos aqui em Dubai. Obrigada. Presidente Eduardo, por favor. Aqui, só para fechar, eu fiz esse exemplo de Minas, que é um sucesso. Eu posso agregar também, lá no Açu, a Mitsui está fazendo uma fábrica de amônia verde, completamente verde, energético lá. E isso mostra que, isso são dois exemplos, grandes, mas apenas dois, da capacidade que o Brasil tem de se tornar uma biopotência. Mas, para isso, nós temos que ter o foco de todos nós brasileiros nesse objetivo. Se a questão é fundamental, que nós estamos falando de vida, e se é urgente, precisa ser prioritário. E sendo prioritário, nós ficamos pasmos, semana passada, no plano de negócio de uma grande estatal brasileira de petróleo, onde vão investir 102 bilhões de dólares, onde a parte, digamos, para a vida, é uma percentual pequeno em relação ao todo. E essa questão da insistência da margem equatorial, quando ontem o presidente Lula declarou aqui que aceitaria ir para a OPEP para fazer com a OPEP diminuísse a sua produção de petróleo, nós brasileiros não entendemos. Então, o que eu gostaria aqui de trazer é a reflexão de que nós temos que levar a sério que nós estamos falando da humanidade e, logo, é prioritário para a sociedade mundial e para o Brasil para se transformar numa biopotência. Obrigado pela provocação. Olha, eu gostaria de agradecer, então, a todos os colegas aqui, painelistas, e vou terminar com um pouquinho que o deputado Zé Vitor falou. Peraí, desculpa. Nós estamos lançando hoje aqui
esse livreto, chama-se Bioeconomy, Nature and Business. É uma síntese dessa capacidade que o Brasil tem de se tornar uma biopotência. Esqueci. Pronto. Agora, então, presidente, depois você vai ter que me dar um exemplar, então. Obrigado. Bom, eu vou terminar aqui com a fala um pouco que o deputado Zé Vitor comentou. A gente está aqui em Dubai, talvez com uma das maiores delegações de brasileiros em todas as COPs e talvez uma das maiores delegações na COP. E a gente tem um desafio, a gente precisa vir para cá para falar bem para nós mesmos, e nós temos um desafio para falar para fora, né? Eu acho que todos aqui querem o sucesso do Brasil. Nós que estamos lá nos sistemas agroindustriais, ligados às federações, tanto das indústrias quanto da agricultura, a gente sabe do nosso potencial, mas é importante convencer a todos, né? Eu acho que esse é o nosso ponto. Eu acho que, a partir daqui, ou durante a COP, nós temos um desafio, de fato, de desmistificar muita coisa que falam do Brasil, e seguir em frente e construir essa agenda positiva de construção de valor para que a gente possa realmente evoluir como economia no Brasil. E a gente tem um potencial muito grande. Obrigado, parabéns à CNI por toda a organização. Agradecemos aos nossos palestrantes e, em seguida, teremos o nosso pitch do Instituto Amazônia Mais 21. Muito obrigado.